Olá, tudo bem? Chegando, povo, vão chegando. Esperar a Camila chegar. Olá. Oi. Ai, meu Deus, só os amorzinhos da minha vida. Oi, gurias. Eu tô esperando a Camila chegar e daqui a pouco a gente já começa a nossa live. Começa falando, então. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Mano, enquanto a Enquanto Camila a vai Camila vai chegando. chegando. Opa, chegou! Opa, chegou! Eu já ia Eu já começar ia fazendo a começar fazendo a introdução. introdução. Ok. Então, Então, pessoal, pessoal, a nossa a live nossa hoje live hoje é para é conversar para um pouquinho conversar um sobre a pouquinho nossa sobre a saúde nossa saúde mental, mental, as nossas as nossas relações. relações. E algo que é E algo que importante é da gente importante da gente pensar pensar é que é como a gente que, está como a gente está reagindo hoje às reagindo nossas hoje às nossas mudanças mudanças e o que está e o que está acontecendo na nossa acontecendo na vida, nossa né? vida, né? Isso Isso também é também é uma forma uma de forma sinalizar de para a sinalizar para a gente gente o que que é a o que, que nossa é a saúde nossa saúde mental. mental. Isso vem, Isso lembra a vem, gente lembra a de gente como é que a de gente como é está que a se gente está se sentindo, né? De sentindo, como né? que a De gente vai como que a lidar gente com vai isso. lidar com isso. Isso aí, né? E esse mês, né? A gente tem o mês do setembro amarelo, né? O mês de prevenção aí ao suicídio, que foi no dia 10, se eu não me engano, Uhum. 10 de setembro, né? Nunca lembro, nunca me recordo se é 10 ou 11 de setembro, mas é no dia 10. É 10. É dessa. E o quanto é falado, né? Em alguns meses é muito pautado, se faz uma ênfase muito grande, né? No mês a gente vê isso muito recorrente no mês de setembro e no mês de janeiro, que a gente também trabalha com janeiro branco, né? São os 2 meses que a gente mais fala, né? Dentro da área da psicologia sobre saúde mental. E se a gente for parar para analisar, né? Fazer uma reflexão aí, ela é importante o ano inteiro, né? Não só nessas datas, né? Que a gente deve frisar isso, acho trabalhar é um campo, né? Que a gente pode frisar e trabalhar com ela, faltando muito isso o ano inteiro sobre os Uhum. cuidados, né? Da saúde mental, a importância de cuidar da nossa saúde mental e emocional. Acho que é muito Acho que é legal da muito gente legal da gente pensar pensar sobre a saúde sobre a mental ao saúde longo do mental ao longo ano, do ano, porque senão porque senão parece que parece que ela ela só tem só uma. tem uma, Como que eu vou dizer? como que eu vou Só é dizer? uma dor Só é em uma dois dor meses em do ano. 2 meses do ano. Isso aí. Eu não sei se tá Eu não sei dando se tá eco pra dando eco ti. pra ti. Não, a princípio não. Eu tentei conectar meu fone aqui, mas não deu muito. Não sai o som. Ah, meu Se eu Deus. boto. Ó, se eu boto. Pera aí, então. O Rogério me disse pra baixar o retorno. Ó, eu não Deixa escuto. eu ver. Escuto. Tá, pera aí. Pode tirar, Deixa deixa eu eu ver. ver. Tá dando aqui? Mas nada que me incomode muito.
Tá dando eco pra alguém? Ou é só pra mim? Ver aí, senão a gente tenta dar um jeito aqui. Roger, dá uma olhadinha aí, vê se tá dando eco, me avisa aí. Tá? Peraí. Vamos tentar descobrir quem... Ao vivo, né? É isso aí. Ah, mas... tá dando eco, mas na Camila. Tá, pera aí, então a gente vai sair e vai tentar voltar. Camila? Será que a Camila saiu? Cadê Camila? Camila saiu. Tá, então acho que é o retorno mesmo. Só esperar a Camila voltar pra gente dar continuidade. O meu tá bom? Tá. Ela saiu. Ela já volta, André. Mas aí a gente já a gente já continua a nossa conversa. Para quem chegou agora, a gente vinha conversando sobre a importância da gente pensar na saúde mental não só agora em setembro e em janeiro, né? O quanto que é importante da gente pensar sobre essa saúde mental, sobre o quanto que a gente vai adoecendo aos poucos ao longo do ano. E existem muitos fatores que podem contribuir para que a nossa saúde mental esteja saudável. Sim, acho que sim. Deixa eu ver se ela já voltou. Acho que não. Oi, Cassi. Bem-vinda. Então, pensando assim que a nossa saúde mental é algo que é importante de ser pensada ao longo do ano e não só em setembro e em janeiro, a gente precisa entender que as dores que a gente tem, as dores emocionais, elas não são nossas inimigas, né? Elas são parte de quem nós somos. Ela é como se fosse uma amiga de um lugar diferente. E de um lugar que a gente não gostaria de ter sempre aqui sentadinha do nosso lado. Mas ela é uma visita, né? Ela não vem para ficar na nossa casa, pelo menos é o que a gente espera, né? Ela vem para que a gente conheça um pouquinho, para que a gente aceite essa amiga, para que a gente acolha ela e ceda o espaço da nossa casa, mas que a gente não acolha ela para sempre. E quando a gente pensa nesse sentir, ó, Camila voltou, vamos ver agora. Olá. Olá. Voltou. Não são nossas inimigas, mas incomodam. Eu tava falando, Cami, que a dor, ela não é nossa inimiga, né? As nossas dores emocionais. Elas são amigas distantes, de um lugar diferente, que a gente recebe na nossa casa, acolhe, mas a gente não precisa viver com ela para sempre. Isso aí. Uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo muito também nos meus atendimentos, né? Que eu digo que as emoções são passageiras, né? E a gente é o motorista do nosso ônibus. E deixa eu baixar o volume aqui que pediram. E se a gente fecha essa porta, né? A gente fecha a porta, ela vai ficar presa ali conosco, né? Agora, se eu deixo essa porta aberta desse ônibus, em algum momento, em alguma parada, elas vão descer. Sim. Em algum momento elas descem. Então é que nem essa questão da visita, né? A gente não precisa ficar agarrado nessa dor, né? Nessa emoção, né?
Porque assim como existem as emoções negativas, né, que geram um desconforto, tem as emoções, as positivas, né, que são boas, mas que também são passageiras. Exatamente. E pensando um pouco na nossa área maior de trabalho, né, que é a conjugalidade, a gente vai ver que, por exemplo, em alguns momentos, a gente vai estar desconfortável com o nosso companheiro, com a nossa companheira, e isso não necessariamente signifique que vá viver assim, Uhum. né? Em alguns momentos a gente briga com os nossos companheiros, enfim, e quando a gente vê, é por um motivo bobo, mas naquele momento era importante. Isso aí. Ó, o André falou que tá dando eco de mim ali. Como resolvemos isso? Tenta baixar um pouquinho o volume. O volume? Dá pra tocar assim? Tá, beleza. Ai, gente, Porque deixa eu eu ver se tentei eu com o consigo fone, clarear um mas eu pouco. não sei por que ele não foi. E eu tô com medo de mexer e desconectar novamente. Sim. Mas vamos continuar assim. Qualquer coisa, o pessoal vai sinalizando. Então, tá. Deixa eu pensar o que eu tava falando. Assim, que nas nossas relações, a gente também pode ter esses momentos em que essa visita vai entrar, vai dar uma bagunçada na casa, vai chacoalhar ali aquela relação. E é importante que a gente consiga comunicar isso ao outro, né? Isso aí. E essa é uma grande dificuldade, né? Entre os casais, né? Pelo menos, eu percebo, assim, que é uma queixa que vem recorrente no consultório. Com essa dificuldade de se comunicar com o outro, do outro prestar atenção também, estar atento, né? Está disposto a querer dialogar e a querer escutar o que o parceiro tem muitas vezes para falar, né? E nesse momento em que eles não se dão conta, né, dessa importância de acolher a frustração do outro, acaba meio que virando uma guerra. Uhum. É uma guerra sem vencedores, né? Que acaba só deixando umas feridas, as sequelas que ficam ali, as mal cicatrizadas. Isso aí. Pensando ainda nisso, a gente pode pensar que, por exemplo, há pessoas que depositam no outro toda a necessidade de ser feliz. E aí, se existe um rompimento desse vínculo, fica difícil de lidar com aquela tristeza que entrou, né? Uhum. Porque aí, essa tristeza vai substituir esse parceiro. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso? Isso pode ser muito violento, né? Num término abrupto, por exemplo, eu acolher essa tristeza como se ela fosse viver para sempre comigo. Uhum. Como se ela fizesse parte, né? Uhum. Ó, o André falou assim, bah, nem fale, o parceiro que não larga o celular, nem para conversar o que é importante. Verdade. Em que momentos vocês conseguem estar só vocês dois, sem celular, sem nenhum outro tipo de tecnologia. Uhum. É Sabe? criar, Acho que né? isso é importante. Principalmente dá para criar ambientes assim, né? De estar ali Uhum. naquela conexão entre o casal, de ter essa disposição também, porque é preciso querer ter disposição também para estar ali com o outro, né? Às vezes quando a relação já vem algum tempo apresentando alguns problemas, alguns indícios de conflito, né?
ou seja, não está mais tendo aquela conexão, eles também não conseguem criar um ambiente, muitas vezes, para isso, Uhum. né? E quando eles tentam, muitas vezes, eles acabam só repetindo aquele ciclo de brigas, de discussões. E acabam muitas vezes ferindo tanto a própria saúde emocional quanto a do outro, né? Isso aí. Se machucando ainda mais, né? Uhum. Ó, única hora que largava a tecnologia era dormindo. Verdade. Infelizmente acontece, né? E criar um climinha para um banho, por exemplo. Uhum. Um espaço para diálogo, de afeto, né? De uma troca de um afeto. Isso aí. Porque quando eles estão, né, e não estão nessa sintonia, enfim, ou quando o próprio um dos parceiros, né, chama o outro e diz: olha, tu tá dando mais atenção pro celular do que para mim, né? Tu tá mais tempo envolvido ali com a tecnologia do que dando espaço para nossa, abrindo espaço para nossa relação. Tem uma necessidade emocional ali por detrás, né? Que é muitas vezes a necessidade de atenção. Olha aqui, eu quero, né? Tu é importante para mim, né? Eu quero conversar contigo, eu quero ter a tua companhia, eu quero receber tua atenção, quero receber teu afeto, teu carinho. Então ele, de uma forma, né? De repente não clara, não objetiva, mas ele tá demonstrando que ele sim tá necessitando de alguma necessidade, ele tem uma necessidade emocional ali. Ele quer suprir essa necessidade de alguma forma. E o quanto que é importante também se autorizar a dar esse sinal, né? Uhum. Como que as pessoas abordam o companheiro quando chega essa dor? Quando tá desconfortável, quando tá difícil aquilo que tá acontecendo. Aquele comportamento pontual tá me incomodando. Como que eu vou sinalizar isso? Isso aí. E essa é a dificuldade, né, de como sinalizar, né, o que fazer diante de uma situação dessas. Como que tá para vocês aí, pessoal? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar nossas ideias? Conta aí pra nós. Vocês vão ver que eu tô tomando um negócio amarelinho, mas é refrigerante, tá? O copo, é que meus copos agora são todos assim, e aí parece que eu tô sempre tomando cerveja refri. Tranquilo. Então, pessoal, como é que tá pra vocês aí? Tá tranquilo? Acompanhar? A gente pode continuar? Podemos seguir. Cami, tu tinha anotado umas coisas que a gente conversou hoje, que eu acho que é legal de tu trazer para o pessoal também, para trazer uma reflexão, né, de um pouquinho diferente daquilo que eu tô falando. Quando a gente fala, né, em saúde mental, enfim, saúde emocional, né, a gente pensa, é muito do nosso cuidado, né, o cuidado que a gente tem conosco, né. Dentro da linha da terapia dos esquemas, que é onde eu mais atuo, eu falo muito da criança, né, daquela criança interior que a gente tem. E muitas vezes, aquela criança chega tão ferida, né? Aquela criança está tão ferida, tão machucada, que ela não consegue atender essas necessidades emocionais que ela tem, né? Que lá atrás era responsabilidade, enfim, dos pais, né? No suprirem essas necessidades, mas que hoje é nossa responsabilidade como adulto acolher, né? E muitas vezes a gente não sabe como começar, o que fazer, né? Como acolher essa minha dor, como começar a cicatrizar, né? Essas minhas feridas. Então,
tudo começa muito com a questão do autoconhecimento, né? Se permitindo se autoconhecer, né? Então, o quanto você olha para a sua história, né? O quanto você olha para os seus buracos, para os seus vazios, né? A tendência por ser muito dolorido, por a gente estar muito machucado, a gente tende a fugir, né? A gente cria uma fuga dessas nossas dores. Então a gente não olha, né? A gente deixa ali, aquilo ali fica sangrando, fica machucando mais ainda, e a gente não acolhe, né? Aquela criança, a gente não acolhe a nossa história, a gente não tenta enxergar o nosso interior, né? Então, é importante, né? Uma das dicas é isso, olha para a tua história, né? Vê o que tu tá sentindo, o que tu pensa a respeito do que aconteceu contigo, qual é o olhar que tu tem sobre aquilo, né? As tuas emoções, o que tu sente, né? Ao olhar para a tua história, o que a tua história te remete? Ela te remete alegria? Ela te remete tristeza? Ela te remete frustração? O que tu sente, né? Quando tu olha para tudo isso, para essa tua bagagem, né? Então é importante a gente parar, ter essa reflexão de fazer muitas vezes esse acolhimento que a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo de olhar para o nosso interior, de parar um minutinho do dia e tentar se conectar com aquilo que a gente está sentindo, o que a gente está pensando naquele momento, o que está gerando esse desconforto, né? E não só fugir daquilo, né? Querer que aquilo passe de uma vez, né? Vai passar, mas eu preciso olhar para aquilo ali, né? E mesmo porque quando a gente sente uma dor emocional, ela acaba ressoando também no outro, né? Que aí dentro da psique sistêmica a gente fala da ressonância. E que isso vem em mim, mas também bate em ti. Tu consegue sentir essa dor, só que cada um do seu jeito. Mas é importante pensar também que essa ressonância não é a leitura mental, né? Não é quando eu digo, não, mas eu sei o que tu tá pensando. Sim. Porque a gente está se conectando com o sentir daí, não com o pensar do outro, né? A gente está pensando magicamente, que a gente consegue adivinhar o que o outro está falando. Tá lendo o comentário também? Cegueta vai ali em cima do... Não julgo. O que está querendo conversar, querendo que o outro largue o celular, poderia tentar empatizar. Sim, a questão da empatia também, ela é importante, né? De se colocar no lugar do outro. E o que aquele que não larga o celular está precisando ou buscando? Tu teria que perguntar? Muitas vezes, né? É aquela questão, às vezes, até de uma própria fuga, né? Pode ser, a gente lida com hipóteses, né? Porque a gente não tá no outro para saber. Mas é a questão, muitas vezes, tipo, de ali buscar uma saída, entre aspas, né? Para aqueles conflitos, para aqueles problemas, né? Vai buscar essa fuga, de repente, no celular, muitas vezes. Então, muita de conversar com o outro. Por que ele passa mais tempo, né? Por que o celular tá preenchendo mais esse tempo dele do que a minha própria companhia? O que tá causando? Né? Porque às vezes pode essa ser... questão da comunicação novamente, né? Às vezes pode ser até uma evitação de um conflito, por exemplo. Cheguei estressado do trabalho, tô até aqui, eu não tô querendo brigar. E aí, quando a gente tá estressado, qualquer coisa é motivo pra gente brigar. Isso aí. E talvez seja uma esquiva, né? Uma fuga.
E eu acho que a beleza da psicologia, e também é o que dificulta, né, a compreensão das pessoas com relação a ela, é que não existe uma receita de bolo. Não, não tem. E que Cada um tem a sua. Não vem uma receita pronta, né? Cada um vai acrescentando seus ingredientes ali. Uhum. E esses ingredientes vêm das nossas vivências, né? Vem daquilo que a gente lê, daquilo que a gente assiste, do conteúdo que a gente consome, Isso aí. do meio que a gente convive também. Isso aí, das nossas próprias experiências, né? Uhum. Da forma com que elas impactam a nossa vida também, né? Com certeza. Algo que eu acho legal de falar que sobre ai meu Deus, nesse sentido das relações, dos lutos que a gente acaba passando, a gente pode em alguns momentos, por exemplo, perder a si, perder um relacionamento, tá vivendo um processo de luto, tá Uhum. passando por algum tipo de crise dentro do contexto familiar, por exemplo. Ah, nasceu um bebê. Dentro da teoria que eu trabalho, a gente entende que a partir desse nascimento de um bebê, por exemplo, nasce uma nova família. Então, é uma crise que acontece aqui dentro desse sistema, né? E aí a gente pode enfrentar ou a gente pode se esquivar, correr, né? Se esconder disso. E todas essas mudanças acabam trazendo pra gente algumas, como que eu vou dizer, alguns pensamentos que acabam fazendo com que a gente se perca de quem a gente é, ou não, ou faça com que a gente se encontre. Se encontra. Justamente. E o quanto que cada uma dessas mudanças significa também estar dentro daquele ônibus, né? Uhum. E como que a gente vai enfrentar isso e como que a gente vai conseguir deixar a nossa saúde emocional saudável. Isso E é que é importante que a gente preciso, né? consiga refletir. Eu não entendi o que estava Não, falando, assim, o que desculpa. que é preciso, né? E também olhar o que é de cada um, né? Porque muitas vezes, quando a gente sabe que quando chega, né? Geralmente, quando nasce uma criança, ela mexe, né, com aquela família. Ela movimenta aquela família, Uhum. né? E às vezes a relação não tá tão fortalecida assim também. A relação já não vinha bem, e aí chega mais aquela criança, né? A relação já não. O que acaba muitas vezes gerando mais conflitos, né? Uhum. E pensando um pouco sobre uma relação que pode estar disfuncional, que pode não estar saudável, né? E que de repente, estou grávida. Uhum. Pode ser que para um dos membros, essa criança signifique que essa união vai seguir, Isso aí, vai fortalecer, né? enquanto que para outro não. Isso aí. Só que é muito pesado delegar para uma criança a união dessa família, né? Essa responsabilidade. É uma responsabilidade que não cabe a ela, né? Que cabe a essa relação. Isso aí, é este casal. Exatamente, que vai refletir na criança. Possivelmente vai. É importante que a gente consiga pensar que dentro das relações, a gente acaba muitas vezes por não tratar dessa criança ferida que a Camila trouxe, a gente acaba sangrando no outro as nossas dores. Uhum. Deposita, né?
Exatamente. E por isso que é tão importante a gente falar sobre a saúde mental e refletir sobre como que eu posso cuidar de mim para que as minhas feridas não sangrem no outro. Nossa, Eu ia perguntar agora se tu estava aí, trancou para mim. não, eu tô só fui tomar uma água. Sim, porque quando eu não olho, né? Quando eu não cuido, quando eu não. Eu gosto muito da palavra do autocuidado, né? Quando eu não cuido muitas vezes do que é aquilo que eu tô passando, quando eu não olho para situações da minha vida, o quanto aquilo tá me impactando, tá exigindo de mim, eu acabo muitas vezes, né, respingando lá no outro, né, machucando, ferindo, e muitas vezes até inconscientemente, né, não é intencional, mas por estar tão machucado, né, e não saber como lidar com aquilo, né, por não procurar uma ajuda, por não conversar com ninguém, ou não entender das suas próprias emoções, né? Porque muitas vezes o paciente chega pra gente e ele não sabe nem o que é, né? Muitas vezes o que é uma emoção e a gente tem que acabar psicoeducando ele em relação àquilo que ele sente, né? Que emoção é essa? O que tu tá sentindo? Por que tu tá se comportando dessa forma? Entender também como que ele aprendeu a se comportar dessa forma, né? Uhum. Que Sim, muitas vezes as porque, pessoas estão fragmentadas, né? claro, é aquilo, trazer essa bagagem, né? Porque ele chega pra gente, né? Com uma bagagem, ele tem uma história ali. E às vezes essa ferida dessa criança é lá de trás, é lá na infância, né? De repente é lá da época da gestação dessa mãe, né? Já criou essa, essa, essa ferida, muitas vezes emocional, assim, olhando pelos esquemas, tem essa questão de, às vezes, o esquema, né? Que a crença, a forma como a pessoa vê, percebe, né? O mundo, o ambiente que ela está inserida, foi formado lá atrás, né? Ainda na gestação. E veio acompanhando ela ao longo da vida. Então, o quanto, de repente, emocionalmente ela já não tá machucada, o quanto, de repente, ela não sabe lidar com o que ela sente, ela não tá sabendo lidar com essas emoções. E tudo isso vem se perpetuando, né? Ao longo dessa caminhada. Mas eu gosto de dizer que nunca é tarde, né? Para olhar para isso. Nunca é tarde para se curar emocionalmente. E olha só que legal. Complementando isso que tu acabou de falar, tem um comentário aqui que diz assim: aprendi que eu, adulto. Ai, pera. Posso voltar lá atrás e tratar da minha criança que não recebeu o que precisava dos outros adultos, dos pais, etc. Sim, hoje a Quanto que é importante, responsabilidade. né? Isso aí, hoje, né? Eu sou responsável pela minha história, né? Uhum. Mas Se isso não quer dizer responsabilizar que eu pelo precise próprio. me responsabilizar pela história do meu parceiro, né? Pela história do outro. Isso. A gente pode entender que eu sou responsável pela minha história, meu companheiro é responsável pela história dele, mas a história de casal, nós dois somos responsáveis. Isso aí. Então, para que algo esteja disfuncional é porque eu também estou autorizando que isso continue, né? Isso aí. De Porque de alguma alguma forma eu não forma, estou né, se conseguindo colaborou para comunicar. aquilo. De alguma forma se colaborou para aquilo, que aquilo acontecesse, né? Ou seja, também tenho a minha responsabilidade nessa relação. Porque muitas vezes um tenta querer achar a culpa do outro, né? Ah, mas fulano é culpado por isso. E isso querendo se isentar dessa parcela de responsabilidade, de culpa, enfim.
E quando a gente não olha, a gente não aceita que a gente colaborou, que eu sou responsável por aquilo, né, por o problema em si, pela crise que ali está instalada, eu acabo não tendo mudanças. Mas a partir do momento que eu identifico a minha responsabilidade, né, que eu aceito essa minha responsabilidade, é muitas vezes aí que a coisa começa a mudar dentro dessa relação, né? A forma de enxergar, a forma do outro, deles se perceberem, né? Muda, Uhum. traz ganhos positivos para esta relação. E isso vem também de não ficar comparando, por exemplo, a nossa relação com uma outra relação que a gente só vê nas redes sociais, por exemplo. Sim. E se Ou até de responsabilizar pela próprios nossa, né? familiares, né? Uhum. Porque a gente tem que criar nossa identidade como, né? O casal tem que criar a sua própria identidade. Porque são pessoas diferentes, né? Daquele pai, daquela mãe, daquele tio, daquela pessoa que ele pega, enfim, como referência, né? Então, sim, lá naquela relação, naquele casamento deu certo. Mas isso não quer dizer que na tua vai funcionar. Não quer dizer que com vocês dois vão funcionar. Porque vocês são diferentes. Vocês têm as diferenças de vocês. E é importante de pensar também que cada relação é única, né? Uhum. Que não vem receita de bolo, não tem manual para relações. E tudo é acordo. Isso aí. O contrato, né? De fazer um contrato, né? Não aquele contrato escrito, mas um contrato verbal ali com o outro, né? De conseguir sinalizar, né? De conseguir dizer, olha, isso aqui para mim não funciona. E quando muda, conseguir sinalizar que mudou isso também, né? Porque às vezes vem com aquele contrato inicial que já mudou várias vezes, mas o contrato em si não. Não. Isso. Né? E o outro também não tem, às vezes, né? Agora que tu falou, né? De sinalizar a mudança. O outro também não tem uma bola de cristal, muitas vezes, para adivinhar, né? Fez tal coisa. Tu mudou. Tu não sei o quê. Não tem. Ele não tem como adivinhar se eu não falar, se eu não sinalizar. Então, é importante, né? E acho que tudo isso se volta novamente à questão da comunicação. Dessa importância, né? De eu falar, do outro saber escutar, estar disposto a escutar. E mesmo eu, né? Estar disposto a escutar. Uhum. Também, porque às vezes eu vou ouvir coisas que não vão, né? Me agradar. Uhum. Né? Assim como o outro também muitas vezes escuta, né? E André, sinto te dizer, mas mesmo numa relação com psicóloga pode acontecer crise, tá? É normal. Verdade. Não vai adiantar. Acontecer. Porque a gente é ser humano, né? A gente é falho. E mesmo que a gente entenda das relações, a gente não vai conseguir colocar tudo que a gente lê em prática na nossa relação, né? Uhum. Isso aí. É isso aí. Pessoal, nós estamos finalizando já nosso tempo assim. Vocês têm alguma pergunta para nós? Manda aí que a gente vai tentar responder. E voltando só ali, queria fazer um comentário, né, a respeito a gente falou bastante da questão da comunicação, mas também da gente olhar, né, quando a gente olha para esse sofrimento, muitas vezes, da relação, da gente conseguir ver, quando a gente fala em emocional dentro da relação,
o que que aquela relação está nos causando, né? Se ela está trazendo mais sofrimento ou se eu estou crescendo com essa relação, né? Uhum. Quando eu coloco isso numa balança, se eu olho, eu tô tendo mais ganhos, né, do que percas, eu vejo que eu tô me encaminhando para uma relação mais saudável, uma relação mais harmoniosa. Mas quando eu só vejo mais desvantagens, né, eu só olho para os negativos, isso só me causa mais sofrimento. Será que não é o momento de eu ter uma atenção para ver como é que tá o emocional, como é que tá o emocional desse relacionamento, desse casal, né? Uhum. Então, essa é a diferença que a gente faz para ver como é que tá, né? Esse relacionamento, se ele está saudável ou se ele não está saudável, né? Então, essa é a diferença. Se isso só me traz sofrimento, se isso está me trazendo benefícios, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou aprendendo a lidar com essas diferenças que a gente acabou falando, né? Eu consegui olhar, eu consegui entender, compreender meu parceiro, que ele é diferente de mim, que eu consegui mudar alguns hábitos que para mim, né, eu via que eu estava tendo prejuízo. Então, isso é o que traz a diferença de uma relação que é prazerosa, que é saudável, de uma relação que só está te causando sofrimento, e isso só vai impactar ainda mais o teu emocional. E por isso a importância do autoconhecimento, né? Por isso é importante o autoconhecimento. Tinha uma frase que eu tinha separado aqui. Vou achar, peraí. Uhum. Que ela diz assim, que a chave que abre as portas do relacionamento é o autoconhecimento. Então, para a gente ter uma boa relação, para a gente saber se relacionar com o outro, eu preciso me conhecer primeiro. Ai, adorei essa frase. Então, eu preciso saber, né? Eu preciso conhecer. E às vezes é até importante a gente olhar para as histórias, né? Pelo menos eu gosto muito para ver determinados comportamentos ou a forma como aquele casal vem se relacionando, enfim. Eu gosto de olhar para as histórias também. Como é que era o casamento daquele pai? Como é que era o casamento daquela mãe, do vô? Uhum. Cami? Acho que caiu aqui. Mas pensando um pouco sobre isso que ela vem falando, eu acho que isso traz muito de como que a gente está se relacionando também, né? Essa história. Porque a gente aprende, muitas vezes a gente acaba se espelhando nessas pessoas que vieram antes, nesses pais, nesses avós, enfim, a gente acaba se espelhando muito nisso para construir as nossas relações. Mas, ela caiu. Eu queria agradecer muito vocês que estiveram aqui. André, tu que tá aí desde o começo comentando muito, adorei. Esteja aqui mais vezes, nós vamos tentar fazer mais lives. Pode sugerir nos nossos directs temas para as próximas lives. Vocês que estão aqui também. Fiquem à vontade para entrar em contato com nós e deixar sugestões de temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui. A gente está pensando sim em alguns temas bem interessantes. E em breve voltaremos com novas lives, com novas reflexões. E a gente gostaria muito que vocês se fizessem presentes também mais uma vez. Então, muito obrigada e até a próxima.